Cara, durante a semana eu estive pensando que eu fiz uma conta. Eu tenho consumido 4 horas de podcast por semana e tenho produzido quase uma. Contando a edição dá uma. E o quanto isso afeta e o quanto eu quero aumentar isso nos próximos dias. Tanto o consumo quanto a produção. Não, eu quero equilibrar. Eu quero deixar, tá. 2 horas de cada um. Entendi. Claro, Qual que é o efeito que você espera? Não, eu quero testar, não sei. Mas é realmente ver o mundo com olhos mais de criador do que de audiência, do que de telespectador, Uhum. saca? E eu acho que isso conecta um pouco com a news de hoje, porque tu não pode ver os teus cursos só, tu ficar só nessa de assistir métodos e tu não botar nada na prática. Eu concordo muito, cara. Foi uma das coisas que me fez voltar a pensar em como devolver um pouquinho de tudo aquilo que eu tava aprendendo, sabe? Tem muita Sim. referência, cara, muita referência global que a gente acaba pegando e guarda pra gente. Pra quê? Inclusive, no episódio de hoje, no meu quadro de desmascarar esquemas da internet e seus gurus prediletos. Esse segmento é muito bom, cara. A gente precisa manter esse segmento. Quem ficar até o final vai aprender uns truques dos seus influenciadores prediletos e algumas dicas de mercado também que eu peguei essa semana. Dá uma palhinha, qual que foi a da semana passada, só pro pessoal semana saber? Passada foi o pessoal que compra os próprios livros para ser best-seller na Amazon. O cara pega, do budget de marketing dele, né? Ele pega 50 pau e compra de unidade de livro dele para virar best-seller na Amazon. E às vezes isso serve como lavagem de dinheiro para uma galera. Não vou explicar quem é essa galera, porque essa galera eu tenho medo. Tá ligado? E também que tu pode alugar uma sala em Harvard pra dar tua palestra lá e dizer Caralho, que deu uma palestra em Harvard. Boa também. Verdade. Nossa, tá, vambora. Vamos começar o episódio. Roda a vinheta. E, cara, essa semana eu pensei muito sobre o próximo passo, né? A gente falou na semana passada de que tem uns 6, 7, 8 temas que são necessários para que você se torne o seu próprio soberano. Ou seja, que você tenha liberdade, autonomia e responsabilidade para controlar a sua liberdade no dia a dia. São 7 ou 8, eu falei, putz, eu acho que eu vou ter que dar uma condensada para não virar 8 newsletters, né? E a gente ficar 8 semanas aqui conversando. Coloquei logo 2 nessa news que a gente mandou no último domingo. Mas, cara, muito relacionado ao que a gente já estava falando, né, na semana passada. Agora, assim, eu queria, cara, só fazer como que fala? Tipo, um aviso, tá ligado? Para que as pessoas não entendam isso como, tipo, puta, eu sou bonzinho e tô compartilhando isso com elas e tudo mais. Eu acho deve ter uma pontinha disso, que é tipo, putz, eu queria que outras pessoas se sentissem como eu sinto. Que é garantir que eu tenho mais de uma fonte de receita, que se uma cair, a outra vai cobrir, que eu não vivo mais tipo, eu não gasto mais do que eu ganho, então eu consigo falar não para muita coisa, né? Tipo, eu não me enfiei numa dívida, por exemplo, de 100 mil, 200 mil, 500 mil reais comprando um imóvel, e aí eu tenho que ficar no emprego 15 anos para conseguir pagar essa conta. Não posso tomar muitos riscos porque eu tenho esse problema, né? Para resolver. Queria que as pessoas se sentissem como eu me sinto, mas por uma coisa maior. Assim, eu acho que a gente tem um problema muito grande hoje em dia, que é cada vez mais a nossa liberdade está sendo reduzida, e por mais escolhas que a gente possa parecer ter, porque, bom, tem mais tipos de empregos, mais tecnologias, mais jeitos de trabalhar, eu acho que a gente vai acabando nichando muita coisa, entrando em muitas bolhas de trabalho e economia, e a gente acaba perdendo um pouco dessa noção. E por que a gente perde essa noção? Outros grupos de pessoas se beneficiam disso. Quem se beneficia da nossa falta de liberdade? Né? As pessoas que, cara, pegam o nosso dinheiro e não fazem nada com ele. Então você sabe do que eu tô falando, né? O rei e os amigos do rei, né? Os caras que, putz, pensa o seguinte, como os incentivos trabalham. A gente não tem muita ferrovia no Brasil. E eu vou te dizer por quê. Porque a maior... Juscelino Kubitschek. Exato. Mas por que nessa época o petróleo é nosso? E os caras começaram a fazer carro, a dar com pau,
e caminhão a dar com pau, e todo o nosso transporte hoje em dia é rodoviário, porque a maior companhia do Brasil é uma estatal que vende gasolina, porra. Então, a gente não tem ferrovia por causa disso, né? Então, os incentivos são todos contra tirar o petróleo da base da nossa economia, né? Então, esse é um dos. Então, eu queria que a gente pudesse usar essa série de newsletters para falar desses conceitos, mas não porque eu sou bonzinho, mas porque a gente acha que tem um objetivo em comum e um inimigo em comum, que é esse rei e os amigos do rei. Perfeito. E essa news deu um tom de continuidade muito bom, porque até para quem está no nosso grupo do WhatsApp, link na descrição, arrancou começando assim, ok, se eu não sou um economista, né, I'm not an economist, quem eu sou? Para começar daí. E agora, ok, eu já sei quem eu sou, o que eu sei fazer de melhor, o que eu não sei fazer. O seguinte passo é, ok, como eu vou apresentar isso à sociedade, seja ela laboral, seja ela, enfim, de pessoas que estão ao teu redor, e quais são os números que eu devo buscar. Então, são as duas principais mensagens dessa news, ao meu ver, e estão bem claras. O número mágico e aquilo que vão dizer no teu velório. O que tu gostaria que dissesse no teu velório? Cara, esse é um documento muito privado para mim, assim, eu não compartilho muito e ele muda com frequência, né? Acho que não inteiramente, mas alguns pontos dele vão mudando. Eu não queria Eu gostaria que compartilhar... dissessem assim, tipo, o cara tá se mexendo ali. Pelo menos eu dou o último show. O último cagaço na galera. Eu queria que dissesse que tem, sei lá, uma bomba, alguma coisa assim, uma pegadinha, sabe? Que tem uma bomba ali, alguma coisa assim. Deixar vários tweets programados. Exato. Não, eu tenho um humor um pouco mais sádico, assim, um pouco mais ácido. Eu acho que eu ia fazer, cara, uma coisa grande, engraçada e terrivelmente na borda de legal e ilegal. Tá morto, foda-se. É isso? Assim, eu não sei exatamente o que eu quero que as pessoas digam no meu enterro do ponto de vista do que foi conquistado. Mas, porque eu acho que isso é muito... Acho que isso é muito raso, sabe? Eu queria que as pessoas falassem mais sobre quem eu fui, não o que eu tive, sacou? Eu acho que essa é a minha reflexão quando eu fiz o necrológio. O meu necrológio foi mais voltado para tipo, cara, o que ele fez, o que ele tentou fazer, não o que ele fez, sabe? Por que ele tentou fazer aquilo? O que ele estava querendo com aquilo? Que tipo de mensagem isso passa, sabe? Então, por exemplo, eu sou um cara que, cara, eu quero ser lembrado por ter sido um fanático por encontrar a verdade. Acho que Verita filia temporis, né? A verdade é filha do tempo, é o meu lema de vida. Mesmo que eu faça uma bobagem e queira depois esconder, eu sei que essa coisa vai vir à tona um dia, sabe? Eu queria muito ser lembrado por isso, como uma pessoa com uma honestidade intelectual muito grande. Mesmo fazendo merda, entendeu? Mas sendo Sim. honesto intelectualmente. Eu acho que isso é importante. Eu penso também em ser honesto comigo mesmo. De maneira que... Porque eu sou uma pessoa que evita e odeia o hype. É a palavra que eu mais odeio no momento. Depois de holístico é hype. São duas palavras que eu não gosto. Tá? E o ecossistema eu incluiria, né? Ecossistema é foda. É foda. Mas ter um ecossistema é bom. Se tu controla esse ecossistema é muito bom. Vamos ser honesto. Mas de realmente fazer, porque eu me entendo hoje em dia, com 29 anos, que eu perdi muito tempo fazendo coisas pros outros. Fazendo muitas coisas que não foram honestas comigo. Você pode dar um exemplo de tipo, cara, como que isso saiu? Eu fiz faculdade, né, cara? Eu não tenho o menor perfil de uma pessoa que faz faculdade, sabe? Muitas vezes eu dancei conforme a dança por dinheiro ou por método. Mas não aquela coisa tipo, se me vendi. Não. Mas eu adotei métodos de outras pessoas para ganhar dinheiro, seja no digital marketing, seja no desenvolvimento de produto, o que for. Entendi.
E eu sabia que aquilo, pô, dá dinheiro, dá retorno, mas não é eu aqui. Uhum. Porque também não tinha, talvez, um objetivo muito claro em mente, como você tem hoje, né? Que é tipo, Exato, putz. exato. Não, Uhum. Então, só para a audiência saber, o Bruno tem um objetivo muito específico de se aposentar nas Olimpíadas de Los Angeles. Então, é isso que eu queria trazer à tona. Então, provavelmente esteja em parte do necrológio dele, e ele já tem um número mágico na cabeça, que é justamente o assunto da news. Mas o que você estava falando agora é que talvez você tenha se vendido para mais pegar o como do que trabalhar em prol desse objetivo especificamente que você nem tinha ainda. exato. Porque eu era muito novo também e muito perdido, digamos, com qual era a essência do que eu queria fazer. E ninguém falava Claro isso que pra não. você, né? Claro Tipo, que não. putz, cara, primeiro pensa onde você quer chegar e depois o como você quer chegar. E não importa o quão novo você seja, cara, esse exercício você precisa fazer ele desde cedo, por mais imaturo que ele seja, pelo menos você conhece a ferramenta para que você amadureça junto com ela, sabe? Sim, totalmente. É porque, pô, faz faculdade que tu vai ganhar dinheiro. O que tem a ver Uai. uma coisa com a outra, tá ligado? Tipo, hoje em dia, nada. Nada, nada, nada. Né? Então, eu pensei, então o rolê é ganhar dinheiro. E nesse rolê de ganhar dinheiro, eu fui indo a lugares que não eram tão legais pra mim. E, de novo, nada ilegal, nada, enfim, era só coisas que eu, pô, não gostava de passar uma tarde no laboratório. Uhum. Não gostava de passar o dia inteiro numa fábrica. Uhum. Trabalhei numa cervejaria, tipo, que seria algo muito legal, é um saco. Pra minha pessoa. Porque eu não sou bom com coisas de rotina e sistemáticas. Uhum. Entende? Então, essa descoberta, ela foi se dando e muito por olhar pra dentro. E não é olhar pra dentro naquele sentido de endoscopia, né? É olhar pra dentro do meu computador, do meu celular, dos meus dados, dos meus grupos de amigos e sacar a informação disso, entendeu? E a partir disso, começar a construir, tipo, pô, legal, isso aqui faz parte, mas eu tô fora. Sabe? Isso aqui. E até, inclusive, muitas pessoas que eu conheço não conhecem o lado do Bruno que, cara, que mudou e que encheu o saco de seguir métodos e, enfim, coisas que não eram minhas. Uhum. Entendeu? Pô, eu encontro gente na rua que pergunta como é que tá a pesquisa. Pesquisa, cara, eu não tô dentro do laboratório desde 2019. Sabe? Sim, sim. Mas, cara, isso é importante. Agora que você sabe especificamente onde você quer chegar, o como e o que você tem que fazer, né? São mais bem conectados com o seu porquê. É aquela Claro. coisa do Simon Sinek, do Círculo Dourado, né? O comece com o porquê. Eu acho que, cara, depois que eu aprendi esse framework, as coisas mudaram muito para mim. Você começa com o porquê você quer fazer alguma coisa e o como e o que vão vir depois, como consequência, né? Porque é uma engenharia reversa. E eu penso muito nisso, de tipo, puta, essa coisa do se vender, né? Cara, se amanhã surgir uma proposta, eu tô falando aqui de liberdade, de ganhar em dólar, de trabalhar para fora, consumir no Brasil. Cara, se amanhã eu recebo uma proposta corporativa de uma grande corporação para trabalhar no Brasil, e eu tenho que ir para o escritório X vezes por semana, mas aquilo conecta muito bem com o meu objetivo, cara, eu vou mudar de direção. Eu vou Cartãozinho provavelmente. corporativo e os caralho. Eu vou, cara, pensar num objetivo específico que eu quero. O que aquilo vai me trazer para o meu objetivo final? Quanto tempo eu tenho que fazer aquilo? Quais são as submetas que eu preciso obter? E o que eu preciso fazer para sair daquilo caso não dê certo o plano que eu pensei? E aí outras fontes de renda, por exemplo, um freela aqui, um freela ali, vão me ajudar a dar suporte para isso. Guardar dinheiro durante todo esse processo para eu falar não para essa oportunidade específica daqui a um ano, que eu não quero mais, é um outro tipo de seguro que eu posso comprar. Eu acho, mas se aquilo conecta ou não com o meu objetivo, cara, fica muito, muito mais fácil de eu tomar uma decisão, sabe? Porque você começa a fazer as perguntas certas do que você quer obter e o quanto aquilo te deixa mais longe ou mais perto do teu objetivo específico. Do que você gostaria que as pessoas, essas duas pessoas, uma que te conhece e uma que não te conhece, vão falar sobre você quando você morrer, sabe?
se estava mais perto ou não do que você gostaria de ser. Então é esse o exercício que eu proponho aqui na News, né? O necrológio é isso, esse exercício que você faz escrevendo uma carta, imaginando que você é uma segunda pessoa que conhecia você, falando para uma terceira pessoa que não conhecia você sobre quem foi você durante a vida que você teve aqui. E eu acho que isso deixa muito mais claro quem você quer ser quando você morrer. Então, essa é a pergunta da News, né? Já sabe se você já sabe exatamente, né, como você vai morrer? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. E esse é um bom truque, digamos, para ativar o viés da escassez. Porque tu criou um pânico na galera, né? Tipo, caralho, eu vou morrer. Mas, porra, cara, sabe quantas semanas... Não, mas é que hoje em dia, isso é óbvio, mas hoje em dia a galera às vezes fica tipo, meu Deus, eu vou morrer daqui a não sei quantos dias. Eu vou ter que pensar nisso, porque quando eu morrer eu não vou ter isso. Tipo, é um puta viés de escassez, se for ver. Tem eu gosto muito da linha de filosofia do estoicismo. O estoicismo, basicamente, que é você não tentar controlar o que acontece em volta de você, mas a reação que você tem em relação aos acontecimentos, né? Se alguma coisa acontecer com você, você vai ficar super triste, você vai ficar super feliz, o quanto aquilo afeta realmente o que você é como ser. E eles têm um calendário, que é uma folha grande assim, que são vários quadradinhos vazios, e cada um desses quadradinhos conta uma semana de vida. Quantas semanas? Tem uma TED Talk disso aí, não tem? Ah, deve ter, com certeza. Eu já vi esse quadro aí, eu já vi. Cara, imagina, eu queria que você chutasse, quantas semanas você acha que a gente tem de vida? 50. Aqui, pelo que eu tô vendo, a gente tem... Ai, caralho, eu não consigo ver inteiro. Mas, cara, é muito pouco. Aqui. É muito pouco. Imagina 80 anos, 52 semanas. Como é que muda aqui? Tá no conversor. 80 vezes 52. Vocês têm 4.000 semanas de vida. Quantas você já teve? Eu tive de 30 anos. Eu já fui aqui, cara, um terço da minha vida, um pouco mais de um terço da minha vida. Já foi. Sabe? Eu acho que você tem que muito pensar nisso. Tipo, se você não tá pensando nisso, você tá fazendo o quê, entendeu? Eu pela primeira vez, eu vou ter uma visão mais positivista da coisa. Eu não vivi ainda 1 bilhão de segundos. 1 bilhão de segundos? 1 bilhão? 32 anos. 32 anos? 1 bi de segundos? E isso é uma conta bizarra. Quando eu dava aula de nanotecnologia, que é 10 a menos 9, né? É 1 metro dividido por 1 bilhão. Tinha essa conta, tipo, 1 milhão, que eu botava em perspectiva. 1 milhão de segundos é uma semana. Não, 11 dias, se não me engano. E 1 bilhão de segundos são 32 anos. Isso é muito surreal, cara. A dimensão que a gente não tem dimensão da diferença que é uma milha para uma bilha. Pensa em dinheiro, mas pensa em nanotecnologia, pra ver quão difícil é brincar com aquelas coisinhas lá. Mas lá eu descobri que a felicidade não estava nas pequenas coisas, pelo menos pra mim. Não? Não, é muito pequeno, né, pô? Eu vou te falar que eu também não sinto muito prazer no dia a dia, assim, de pequenas coisas, sabia? Mas eu tenho essa coisa, eu acho que é um problema meu mesmo, um template psicológico, que é, tudo é culpa minha, tudo. Uhum. Eu tenho isso aí também. Mas nada é meu mérito. Não é saudável, não recomendo. Tô tentando mudar esse template, mas qual que é o superpoder que sai disso? Cara, você toma o controle de tudo que você quer pra você mesmo, assim. É uma sobremesa. A economia é uma merda. Beleza, a economia é uma merda nos próximos quantos anos? Em que lugar? Em qual moeda? Pra onde eu posso ir? Como eu posso minimizar? Sabe? Você começa a tomar responsabilidade e para de colocar o erro em outras coisas. O meu avô tinha isso, tipo, ele sempre dizia, cara, nasci na crise, vivi na crise, vou morrer na crise. Você deu sorte. Né? E foi muito engraçado que ele falava isso sempre. E o meu avô nasceu em 29 e morreu em 2008. Coitado, velho. Cara, é gênio, tá ligado? Tipo, pegou as duas maiores crises, uma ele nasceu, outra ele morreu. E ele falava durante a vida, tipo, pô, eu vou trabalhar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui, porque eu nasci na crise, vivi na crise, vou morrer na crise. Essa história é boa, hein, velho? Essa história dá livro, tá? Ele pediu, né? Não posso negar que ele pediu. Real.
Cara, e assim, a gente fala na news, né, assim que você entende o que você quer de verdade, que é o que faz o necrológio, e ele é um exercício mais qualitativo, isso te ajuda a pensar melhor de forma quantitativa, que aí é pensar qual que é o seu número mágico. O número mágico, basicamente, é pensar, cara, com X anos, eu quero ter tanto para conseguir, sei lá, viver de renda. Ou para conseguir colocar os meus filhos na faculdade. Se esse vai ser um objetivo futuro, não sei. Ou, putz, para morar fora, sabe? Qual que é o seu número mágico para falar, putz, agora eu consigo me aposentar? E aí, aposentar, a gente também falou no outro podcast, né? Não parar de trabalhar, mas parar de sacrificar o seu presente pensando no futuro. Parar de guardar dinheiro agora para ter no futuro. Parar de fazer alguma coisa agora, né? Ter um sacrifício agora para pensar no futuro. Isso é a aposentadoria. E aí, qual que é o seu número mágico? Aí a gente faz o necrológio de forma quali e calcula o número mágico de forma quanti. Você chegou a dar uma olhada em como calcular lá? Eu já tinha calculado. Por causa da planilha, né? A gente tem uma planilha, A gente tem inclusive. uma planilha. Uma planilha, cara, prompt, todo o esquema de prompts do ChatGPT para que você entenda exatamente como calcular seu número mágico, dependendo das circunstâncias que você quer fazer. Ela já pensa, por exemplo, como que vai ser a inflação, já ajusta quanto que você vai ter pensar de ter que pensar de ter de dinheiro quando você for se aposentar. Ela já inclusive cria a planilha para você dentro do ChatGPT. A gente quis criar separado, mas você pode criar a sua própria com esse esquema de prompt. E, cara, tá lá a venda também junto com o manual e junto com o e-book A Urna Morreu, Vote com Seu Bolso, né? Que é essa coisa da responsabilidade, parar de ficar, cara, pensando em eleição. It doesn't matter. Realmente não importa. E você consegue ter todo esse pacote junto com o manual do investidor azarado, né? Azarado, leia-se brasileiro. Então, se você é investidor no Brasil, você já nasceu na merda. Então, a gente tem um manual para garantir que você consiga sair desse ciclo, junto com a planilha e junto com A Urna Morreu também, que é um manual de responsabilidade. Eu bato nessa tecla de me aposentar depois das Olimpíadas de Los Angeles há muito tempo. Isso é uma coisa que requer planejamento. Eu já tinha feito uma conta. E aí, depois que eu conheci a nossa planilha ali, nossas prompts, eu refiz. E, cara, foi muito similar. Que bom. Apesar de algumas coisas, como é que eu posso dizer? Tinha variáveis ali que eu não tinha calculado. E foram muito boas. Porque acabaram, tipo, me mostrando coisas que eu preciso me preocupar mais em detrimento das outras. Isso é importante, cara. Você consegue dar tipo, um exemplo, assim? Porque, para mim, vou dar o meu exemplo. O que é mais importante uma coisa em detrimento da outra? Eu não jogo status. Tipo, eu não jogo um jogo de status. Eu não quero comprar um carro. Cara, acho que a pior compra que eu já fiz na minha vida foi comprar um carro zero. Faz uns 2 anos. Tá pago essa porra, inclusive. Eu não financei por muito tempo. Paguei tipo 1 ano. Antes de comprar um carro, eu juntei todo o dinheiro do carro em investimento em dólar, junto com a minha esposa, porque eu queria ensinar ela. Ela queria o carro, eu falei, tá, mas você vai ter que sair da poupança. Então a gente criou uma conta numa corretora americana para ter o valor inteiro do carro para depois ter o carro. E essa é a pior compra que eu poderia ter feito. Mas entende, tipo, os mecanismos e incentivos que você vai usando para garantir que todo mundo fique feliz? Então eu fiz uma coisa, mas em detrimento da outra. Queria que se você puder dar um exemplo. Eu também, tipo, eu não tenho carro, porque eu não gosto de dirigir. E eu também não gosto de ter encargos com manutenção, com... Sim, e eu acho que é uma maneira a mais de dar dinheiro pro governo, que não... Na minha cidade não precisa, eu trabalho de casa também, né? Foda-se. Mas é a questão de fugir de financiamentos, entender o quanto que eu vou perder para juros, entender o quanto que eu vou perder inflações e deflações nesse caminho, seja da minha moeda, seja das moedas que eu recebo dinheiro hoje em dia. Isso foi bem importante, assim, tipo, que na minha planilha original ela não tinha tantas perdas quanto eu achei que eu ia ter. Mas ao mesmo tempo eu achei algumas soluções e aprendi, e vai jogando, né? Sei lá, 2, 3 horas brincando aqui.
soluções que não gasta aqui, investe ali e retira lá no futuro de um outro jeito. Sabe? Foi um remanejo, querendo ou não, que eu acabei tendo com essa planilha e de planejamento. Porque o tempo tá correndo. Sim. Entendeu? E ele, além de ser o senhor da verdade, ele é o senhor dos seus investimentos e da sua proteção no futuro. Ué. Aprendi isso também, tá ligado? E, cara, eu acho que o mais importante para você calcular o seu número mágico é você ser ambicioso. Sim. Porque se você calcular, eu quero viver 20% melhor do que eu vivo hoje daqui 20 anos, cara, a probabilidade de você ficar só 10% melhor é muito grande, tá ligado? Porque passa-se muito tempo, acontecem Cara, muitas outras coisas, muita volatilidade, né? não, e quem joga pra empatar, perde. Quem joga pra empatar perde, é isso. Tem que jogar pra ganhar. E quando eu fiz o meu, eu falei, quer saber, cara, eu vou ser muito ambicioso. Hoje tenho dupla renda em casa, né? Eu e minha esposa, a gente não tem filho, exceto pelo Chihuahua. E eu falei, cara, quer saber? Eu quero aposentar a família inteira, quero ter 2 filhos, e eu não quero passar 100% do meu tempo no Brasil, eu quero viver só verão. Então, eu vou viver 6 meses no Brasil, primavera e verão, 6 meses na Europa, primavera e verão. Vai dar pra nós ter uma casa junto. Eu fico no inverno e você fica no verão, porque o meu é o contrário. É o seu contrário? Não, cara, detesto inverno, não consigo, nossa. E. Puta, essa é uma boa ideia, cara. Tá vendo? Já entra no plano. E se você compartilha com outras pessoas, audiência, isso pode ser um negócio. A gente acabou de fazer um timeshare aqui. Exato. E baratear custo, provavelmente. Sim, total. E cortar na metade o tempo que eu tinha pra me aposentar. Isso é um bom plano, cara. Vamos conversar depois. Vamos. E eu quero, cara, eu quero garantir que eu consiga suportar a família inteira, aposentar minha esposa, e aposentar cedo. Eu coloquei 40 anos, então eu tenho 9 anos ainda para me aposentar. Já cheguei no meu número mágico, já sei exatamente qual que ele é, já sei quanto que eu preciso poupar anualmente, que tipo de retorno que eu preciso obter, ou seja, que tipos de ativos que eu preciso investir, e que tipos de comportamento eu preciso ter daqui para frente. Cara, ficou muito mais simples para mim. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer quando eu acordo todo dia. O como eu vou fazer, ele é guiado por esse objetivo, mas ele pode também mudar de direção. O que não muda é o objetivo. Eu aprendi muito também o que eu não devo fazer. Eu acho que esse é o principal. Eu acho que esse é o principal. A vida é muito mais... O sucesso é muito mais coisas que você precisa evitar do que coisas que você precisa adquirir ou fazer. Claro, tem que ir limpando o teu caminho, na verdade. Faz uma limpeza. Total. Eu acho muita interferência dá ruim. E aí é que essas merdas pequenas viram bola de neve depois, que é foda. E tipo, essas coisas assim, de tipo, puta, eu preciso. Coisa simples, cara. Você não precisa ser um atleta de alto rendimento para saber que você não pode comer doce todo dia, entendeu? Você precisa ser um atleta de alto rendimento para saber que você não pode tomar 8 litros de café por dia. Você não pode fumar um maço de cigarro por dia. Sabe? Você não precisa ser um gênio pra fazer isso. Mas se você vai tirando essas coisas, cara, Mas já diria o gênio Johan Cruyff, que dizia que o futebol é simples, mas é muito difícil jogar o futebol simples. Seria eliminando todas as frescuras que tem ao entorno disso. E querendo ou não, o estoicismo pega a vida simples, que é basicamente eliminar ruído. É só isso, cara. É só isso. É tão simples quanto isso. Exato. Só que, cara, falta clareza, Tem gente que tem que fazer endoscopia mesmo, ver o que tem dentro. Vou falar a real aí, que tá muito longe de viver uma realidade, enfim, de suportar talvez uma realidade. Mas é também, enfim, a poluição de informação ela é muito grande hoje em dia, né? Pode. Cara. E os próximos episódios já é o de localização, de localidade? Ou esse é mais pro final? Não me lembro agora, entre os 8.
Quero muito esse Eu não episódio já. comecei a escrever ainda essa semana, mas olhando aqui na lista dos assuntos que a gente tinha para falar, eu vou colocar um resumo do que a gente já cobriu na próxima news, que eu acho que vai ficar mais fácil. Porque essa Descobrir se o localidade aí objetivo é eu alinhar seus tenho... valores, calcular seu número mágico já foi. Então foram 2. Como construir uma carreira internacional é o próximo. Tá, boa. Aqui eu acho que começa a tocar já em que geografia. Eu quero muito esse episódio pra falar mal de Bali. E de alguns outros Então, lugares cara, que eu conheço. eu vejo muito nômade digital, essa galera indo pra Bali. Mas, puta, eu fiquei sabendo que tem uma máfia poderosa lá, né? Sim. Tipo, uma milícia super poderosa, que os caras são meio que o governo lá. Dizem as más línguas que se tu vai comprar alguma coisa ilegal lá, o mesmo cara que te vendeu te denuncia, em parceria com a polícia, pra te subornar a polícia e eles ganhar mais uma. É gênio, isso aí é coisa de gênio. É você Entendeu? quebrar a janela e ser o vidraceiro. Exatamente. Tanto que deve ter, no máximo, sei lá, umas 20 buchinhas de droga lá só. E elas só ficam girando, porque ninguém usa. Os caras compram, vão presos na outra esquina e vão... Nossa, imagina ficar careta em Bali, velho. Que merda. Economia circular. Zero consumo, na real. Sim. Cara, não, mas agora quebrar a janela e ser vidraceiro me lembrou da minha promessa disso do episódio sobre desmascarar mais um esquema do seu influenciador predileto. Boa, nossa, cara, eu amo esse segmento. Esse segmento é muito bom. Cara, o seu influenciador, ele quebra a janela e é o vidraceiro. Mas às vezes na ordem reversa. Principalmente os que divulgam casas de apostas. Ok, eles ganham um valor fixo para divulgar, só que eles têm o famoso revenue share, que ele ganha em cima da sua perda. Então, aqui no Rio Grande do Sul, que eu já vou dizer agora, tem a pior imprensa esportiva do mundo, o mais lixo que tem, Sério? e mais baixa. Eles todos têm patrocínio de casa de aposta, e eles passam a semana inteira te minando que o Grêmio vai ganhar do Flamengo. Não, porque a gente é o Grêmio, não sei o que e tal. Só que se você se registrou na casa de aposta com o cupom deles e o Grêmio perde o Flamengo, 25% a 15% do dinheiro que você depositou lá vai pro bolso do seu influenciador predileto. Interessante. Então, a mídia... Cara, isso aí, de novo, é só seguir o dinheiro. Vamos pensar um pouquinho. O jogo é proibido no Brasil, não tem cassino. A única empresa que pode fazer sorteio e jogo de azar no Brasil de forma regulamentada é a lotérica. É a loteria, pô. E é do Estado. É da Caixa. Caixa Econômica. E aí você começa a entender um pouquinho melhor por que Bet foi tão longe no futebol, né? Porque os bicheiros estão acabando, pô. O jogo do bicho tá acabando, cara. Esses caras estão precisando se digitalizar. Porque senão não vai ter mais o velho que faz jogo do bicho. Eu nunca entendi essa porra. E aí os caras estão tendo que achar outro jeito de vender o jogo do bicho. E aí tem o jogo do bicho. Eles acharam, né? Futebol, carnaval, morro. Fudeu, velho. É tudo a mesma coisa. Mídia. Que os caras pagam direito de imagem. Então, só pra galera entender, direito de imagem é a maior fonte de receita dos clubes no Brasil. Não é patrocínio, não é venda de jogador, não é uma boa administração, nada disso. É vender o direito de passar o jogo na televisão. Só isso. Atenção é a maior moeda. Porque tendo atenção, os outros gatilhos todos eles dominam pra te fazer perder. Cara, eu acho que o que mais me deixa excited sobre esse podcast, sobre a meu Economist, é explicar como o mundo funciona. Sério. E garantir que eu sei exatamente o que eu tô falando, ou o mais perto possível da verdade de como o planeta Terra funciona. Fazendo isso, jogando futebol moleque. É isso mesmo. Sem teto de vidro, sem nada. Eu não tenho problema com nada ilegal, então foda-se. Na real, eu tô aqui pra botar a galera, pelo menos numa roda um pouco mais de consciência, pra dar clareza. Exato. E não que eu tenha clareza, enfim, foda-se. Eu só tô falando como é que a galera ganha dinheiro em cima de vocês. Pois é. Bom, próximo episódio, então a gente já começa a falar de como construir uma carreira internacional. Eu acho que esse episódio, o próximo episódio, vai ser super importante. Cara, fica bem ligado. Acho que você vai se beneficiar também bastante, Bruno. Apesar de já trabalhar para fora.
mas vou trazer de forma um pouco mais metódica setor, que geografia, que moeda e por que escolher trabalhar para fora também. Eu acho que pode ser importante para o pessoal que entender um pouco melhor. Perfeito. E aí eu vou expor a bolha imobiliária europeia e como o Airbnb fudeu com isso. E o que eles fazem para driblar isso lá. Esse eu tenho que falar também. Vou falar bastante próximo, então. Tá bem, então. Muito obrigado. Todos os links estão na descrição, inclusive do nosso grupo de WhatsApp, onde toda semana tem conteúdos extra, não somente relacionados à economia, mas mais para essa área de mudança de vida ou de controle da própria vida que a gente está propondo, E sem de subir a economia. montanha. Tem de economia também. Tem até de economia lá. Tem até de economia. Entendeu? Mas é muito mais para essa questão 360 de visão de mundo que a gente está tentando investir bastante nisso agora. E quem sobe a montanha não vê o mar. Vê quem está curtindo o mar, não curte o mar. Não suba a montanha com um monte de onda. Essa é a nossa segunda cruzada aqui do Amor Economist. Fiquem bem, até a semana que vem. Até semana que vem. Bye bye.